15 de junho, segundo dia do Europeu de 2024 de futebol na Alemanha. Antes de falarmos do dia de hoje, falamos então do dia de ontem, jogo de abertura, Alemanha 5, Escócia 1. Este semi-atropelo da Alemanha não era algo que eu esperava, ok? Eu esperava que ambas as equipas marcassem. A Escócia só marcou quase no fim com um autogol de António Rüdiger e a Alemanha marcou, por exemplo, golos com Kai Havertz, Florian Wirtz e Jamal Musiala. Está a prometer bastante, e o Füllkrug também, que depois entrou e marcou também. Portanto, é uma equipa, é uma seleção a ter em conta, pelo menos do que mostrou aqui, mas temos que ver o próximo jogo da Alemanha e o próximo jogo da Escócia para perceber se foi mérito ou demérito, mérito da Alemanha ou demérito da Escócia. Escócia que prometia um pouco mais, mas não entregou tudo. Não sei se foi um nervosismo de abertura, e a Alemanha, balanceada por jogar em casa, acabou por ter esse resultado expressivo. No dia de hoje, dia 15 de junho, vamos ter 3 jogos. O primeiro jogo, Hungria contra a Suíça. A Hungria, que tem uma língua difícil de aprender, tem muitas termas e sepás, e é, por exemplo, o país de origem da invenção do cubo de Rubik e da caneta esferográfica. Portanto, já tem este valor, ok? O valor de vocês poderem escrever algo devido à Hungria e depois poderem se sentirem burros por não saberem fazer um cubo de Rubik, ok? A Suíça é o símbolo da neutralidade, está dividida em 26 cantões, ok? É a terra dos chocolates, dos queijos, dos relógios e dos bancos, está bem? Não há pouco mais. Jogadores importantes da Hungria na atualidade: temos o Szoboszlai do Liverpool, temos o Szalai do Basileia, na Suíça, o Nagy do Spezia e o Kerkez do Bournemouth, lateral esquerdo, muito bom, que esteve na época passada em vias de ir para o Benfica. Jogadores importantes da Suíça: temos o Granit Xhaka, que saiu do Arsenal e que foi para o Leverkusen e ganhou o campeonato alemão. Temos o Xherdan Shaqiri, que está agora no Chicago Fire e é aquele jogador que parece que só aparece nas competições de seleções. Temos o gigante Jan Sommer, do Inter de Milão, muito bom guarda-redes, e o central Akanji, do Manchester City. Este será um jogo equilibrado, está bem? Nos preconceitos também temos equilíbrio, está bem? Ambos têm a frieza e um distanciamento, está bem? A Suíça são também mais reservados. A Hungria, muito preconceito por beberem demais, terem muito sofrimento e pessimismo. Tem alguma xenofobia e nacionalismo, tem hostilidade com estrangeiros e, pasmem-se, também assim uns pozinhos de antissemitismo. A Suíça, então, para além da frieza e da reserva, também são conhecidos por serem muito perfeccionistas e uma seriedade excessiva. Acho que a parte também relacionada com os estrangeiros também podia estar aqui salpicada um pouco, está bem? Este será um jogo equilibrado, ok? Não me surpreenderia se fosse um 0-0 ou vários golos, está bem? Ambas a marcar, mas mais de 2 golos e meio, está bem? Portanto, ali um 2-1, um 3-1, um 2-2. Muito surpreende se não for equilibrado este jogo. O segundo jogo do dia, temos os Nuestros Hermanos Espanha, porque a família não se escolhe, contra a Croácia. Ok, este é um grupo bastante complicado, porque para além destas duas equipas temos a Itália e a Albânia, mas já lá vamos. Na Espanha, então, é um país com várias línguas, ok? Temos o galego, temos o basco, temos o catalão, temos o castelhano, está bem? Tem um hino sem letra, muito por causa daquilo que eu vos disse, está bem? Porque como Espanha é um país, mas não é uma nação, não é um território unificado, é unificado geograficamente, mas depois tem muito essas divisões. Aliás, tem 17 comunidades autónomas, e o hino não tem letra por causa disso, porque devido ao grande número de línguas do mesmo território, nunca ia ser um hino que, se fosse só em castelhano, ia unificar o território, está bem? Depois, é um dos países no mundo com mais sítios considerados património mundial da Unesco, o que também é importante, está bem? Já a Croácia
A Croácia tem, ao longo da sua costa, mais de 1.200 ilhas e ilhotas, que também é importante. É o país de origem do Nikola Tesla, tá bem? Que agora dá o nome a um carro elétrico. Tem 8 parques nacionais, que, por exemplo, em comparação com Portugal só tem um, e é a terra de Game of Thrones, ou seja, a parte do Shame foi lá gravada e outras partes foram gravadas em Game of Thrones, foram gravadas na Croácia, outras partes da série. Depois, entre principais jogadores, a Espanha tem o Rodri, médio do City, muito, muito forte, cuidado. Depois o miúdo, que ainda levou trabalhos de casa para o europeu, uma coisa absurda. Lamine Yamal, do Barcelona. Depois o Dani Olmo, do Leipzig, também muito perigoso. E o Nico Williams, do Bilbao. São aí os 4 jogadores a ter mais em conta na Espanha. Na Croácia temos, claro, o mítico Luka Modric, do Real Madrid. Depois tem o Mateo Kovacic, do City. Também do City, o Gvardiol, que pode fazer central ou defesa esquerdo, e o Pasalic, da Atalanta, que tem uma história muito interessante que eu aconselho a irem pesquisar. Ele teve num estado grave de depressão, conseguiu combater isso e agora ganhou um troféu com a Atalanta Liga Europa. Portanto, está e recomenda-se, e é preciso ter cuidado com ele. Em termos de preconceitos, os espanhóis temos o preconceito de todos amontouradas, ok? São preguiçosos, é ali muito aquele bom vivant. E depois tem o preconceito de Espanha ser só sol, praias e festas, o que não é muito longe da verdade. Na Croácia há o preconceito de serem bastante nacionalistas, serem um pouco fechados e frios, e ser um país de praias e de turismo, ok? Que acaba também por não ser muito longe da verdade, está bem? Depois, o último dia do jogo. A Suíça e a Hungria é às 2 da tarde, a Espanha, Croácia é às 5 da tarde, e depois a Itália e a Albânia é às 8 da noite, ok? E então, o que é que nos espera da Itália e da Albânia? Itália, o país com mais sítios na Unesco, 55, ok? Conhecida pela sua gastronomia, pasta, pizza, ok? Conhecida pela sua moda. É um museu acho que todas as cidades são um museu a céu aberto, é incrível. A Itália é um dos meus países preferidos, e é também um país com vários vulcões. Por exemplo, ali perto de Nápoles, o vulcão Vesúvio, e o Etna, ali também nas proximidades. Portanto, é muito explosivo. Explosivo também são os principais jogadores da Itália. Temos o Federico Chiesa, da Juventus, e depois um trio da Inter de Milão: Barella, Di Marco e Bastoni. Atenção, o Inter terá a espinha dorsal da seleção, é preciso ter cuidado com esta seleção. A Albânia tem 700 mil bunkers no país, ok? Tem umas praias de água cristalina. Depois, a hospitalidade é um valor fundamental na cultura albanesa, e tem uma forte cultura no café, ok? Depois, os principais jogadores, temos Armando Broja, do Chelsea. Depois o Aslani, também da Inter de Milão. O Isash, da Lazio. E o Berisha, atenção, avançado de 20 anos, da Lecce. Cuidado com ele. Preconceitos. Italianos só sabem, gesticulam muito a falar, são muito barulhentos, mafiosos e preguiçosos. Pá, não vou comentar. Depois, a Albânia, também criminosos, têm o preconceito de ser um país atrasado, fechados e hostis, o que é estranho, não é? Porque supostamente, então, a hospitalidade é um valor fundamental na cultura albanesa, mas depois são fechados e hostis, e são perigosos, e é um país perigoso para turistas. Portanto, nunca fui à Albânia, capital tirana, ok? Pá, que quem já foi, que me diga alguma coisa. Este será o primeiro dia completo, com 3 jogos. Para quem gostar de futebol, será interessante. Será o segundo, terceiro e quarto jogos de 51 no total deste Campeonato da Europa. E voltamos amanhã com os resultados deste dia.
e com os jogos do dia 16 de junho, está bem? Até amanhã.